Eu acho que o homem tem muita dor, assim. Eu fiz 2 posts que eu consegui ver muito bem isso, assim. Um post falava sobre, eram 2 amigos, acho que você chegou a ver esse vídeo, que o cara, tipo, estava com depressão, só que eles só falavam de futebol. Aí toda vez eles se encontravam e falavam sobre futebol, sobre futebol, sobre futebol, e até que um dia mostra o amigo indo no enterro do outro porque ele cometeu suicídio, assim. E aí naquele post eu fiz uma legenda falando sobre a dificuldade que os homens têm de acessar a própria dor, principalmente entre outros homens, porque parece que tipo, para com isso, É, vai, não sei o que e tal. E aí um monte de homem comentando. Fui falar com um amigo meu que tava chateado que não sei o que, ele falou, para de frescura. E aí tinha bastante comentário, assim, mas muito, essa postagem rendeu muito, muito, uau. muito. E aí eu acho que realmente existe isso, e de novo, é cultural, né? Homem não chora. É. Homem não chora. Se uma menina chegar da escola chorando, né, e sei lá, o pai foi buscar na escola e ela fala, ai, minha amiga me bateu, não sei o que, o pai vai, ai, o que aconteceu, mas bateu por quê, mas aí você conversou com a professora, não sei o que, ela tem todo um espaço de estar triste porque ela apanhou. Uhum. Agora, se um menino chegar e falar assim, chorando, meu pai engole o choro e bate de volta. É isso aí. Né, assim, você não tem direito de ficar chateado e você tem que retrucar, então assim, a única defesa que você tem é o ataque, você não pode falar sobre aquilo, e a gente ainda tem essa cultura, né, de, nossa, homem não pode brincar com coisa de menina, homem não pode brincar de cozinha, e aí você vai ver grandes chefes são homens, né? Por que uma criança não pode ter um fogãozinho com panela? Qual o problema disso, né? Mas ainda existe essa problemática, então acho que isso é muito real, assim, principalmente cultural, porque o homem tem que ser forte, e aí dá a impressão de que um homem que tem uma maturidade e uma emoção profunda, né? Ele não é homem o suficiente. Eu fico vendo homens adultos no ambiente de trabalho, liderando times gigantescos, com responsabilidades enormes, às vezes com uma maturidade emocional que eu falo assim, cara, é a criança dele. A criança dele fala, eu fico impressionado como ainda tem gente nessa fase da vida que não consegue se perceber nessas situações assim, né? De estar reagindo no instinto animal, de estar deixando as emoções falarem mais alto num momento de estresse, é, e ao mesmo tempo vivendo essa dor, vivendo uma dor assim. É como eu vivi muito isso, assim, é como se a dor fosse parte da vida. Ué, não é assim a vida? A vida é É, assim. é. Então vamos vivendo aqui, é isso aí, a gente resolve isso daí mesmo. Meio que como se tá me acompanhando. Não que eu precise tratar isso, né? Mas acho que por ensinamento, né? Assim, porque você teve a educação que um homem recebe é bem diferente da educação que uma mulher recebe. Eu acho que todos têm seus benefícios e malefícios, né? Em algum momento é muito bom ser mulher, e essa é uma das coisas. E você vê que ainda hoje o público feminino é muito mais engajado em saúde mental do que o masculino, Até hoje, né? né? Até hoje, se você pegar os perfis e você conversar, trocar com pessoas que fazem conteúdo de desenvolvimento, enfim, tal, você vai ver que os homens ainda são menor quantidade de interesse nesse tipo de assunto, talvez porque tenha o fator ignorância mesmo, Uhum. né, vinculado ali, ignorância no sentido de não saber, não de maldade, assim. Mas eu acho que vem muito isso, e o segundo post que eu fiz era um post falando que a primeira vez, normalmente, que um homem recebe flores é no caixão. E era bem forte, né, tipo, e Muito forte. aí o que tinha de homem? Pelo amor de Deus, também agora só falta essa, mulher começar a mandar flores pra homens. Nossa, que absurdo, não sei o quê. Tipo, você vê o preconceito Muito. que existe. Eu achei que ia vir um monte de gente falar assim, nossa, é verdade, nunca tinha pensado sobre isso, não sei o que e tal. Mas a maioria dos homens fez críticas, assim, só me faltava essa, agora homenzinho que fica recebendo flores e não sei o que e tal. E o flores é uma representação simbólica, Total. né? A gente não tá falando especificamente de flores, mas a gente tá falando de mimo, É. né? Sei lá, de você fazer um carinho, né? E o homem nos permite isso. E aí você via o quanto eu falei assim, caramba, olha que incrível, a maioria dos homens não se permite
ganhar afeto, né? Uh-uh. Porque isso parece errado, parece que faz dele menos homem. Enfraquece, né? É. Vira um homem frágil na cabeça deles, né? Eu uma vez fiz um post assim, homens choram sim. Pra quê? Porradaria atrás de porradaria. Óbvio que ao longo do tempo eu fui doutrinando um pouco com a mentalidade que eu tenho, porque boa parte do tempo eu tô batendo pra você tomar consciência de que, cara, você não pode ser frouxo, falando o que é o frouxo, dando características, e você vai percebendo que as pessoas vão despertando, e isso é muito legal. Cara, ontem mesmo um menino falou, cara, eu te acompanho. Esse menino falou assim, cara, mas não é muito. Ele falou assim, eu te acompanho desde não sei quanto, assim. Ele me acompanha há mais de 20 anos, um negócio louco, assim. Que sensacional. É, muito tempo, assim. E ele pegou e falou assim pra mim, falou, cara, tô passando pelos mesmos problemas que você, porque eu contei um pouquinho da minha vida no vídeo dos 300. Cara, tô num casamento de 13 anos, que também tô na fase de pensar se vai ou racha, não tô feliz no meu trabalho. Sabe aquele momento de vida que parece que tudo culmina ali e você tá num ponto de inflexão? E aí ele falou, pô, só queria te escutar. Só queria escutar o que você acha que eu tenho que fazer. Aí eu falei assim, irmão, você precisa olhar pra dentro. Você precisa se investigar, você precisa buscar autoconhecimento, você precisa entender o que você tá sentindo, você precisa se conhecer. E aí logo na sequência ele responde assim, cara, eu tenho muitos traumas do passado que eu preciso resolver. A pessoa tá aberta para enfrentar isso, ela sabe onde é que ela tem que buscar, né? Porque se a gente para pensar, né, Nath, assim, teoricamente, os casos mais comuns, mais mundanos, eles são simples. A teoria é super simples. O difícil é na hora que você vai executar. Nossa, completamente. E Que essa é a grande questão da que às maioria vezes das leva uma pessoas. vida, né? Todo Eu falo mundo assim, gente, sabe o que tem que fazer, né? todo mundo sabe o que fazer, né? E eu falo para as pessoas assim, cara, só toma cuidado com uma coisa. Você tá me falando isso há 5 anos. Você tá na mesma história há 5 anos dando a mesma desculpa. Só que às vezes 5 vira 10, 10 vira 20, e daqui a pouco você se deu o significado que eu tô velho demais para mudar. E passou uma vida inteira. Aí eu acho que vira um problemão, porque, né, 10, 20 anos, consolidado no cérebro, conexões neurais, poda neural, hormônio, tudo aquilo que tá ali, nossa, aí fica um pouco mais desafiador de mudar, né? Quanto mais o tempo passa, eu brinco, eu faço uma metáfora da cebola, assim, né? Por que quando a gente faz terapia com criança, nossa, às vezes você fez 2 sessões e os pais chegam e falam assim, nossa, mas olha, mudou da água pro vinho, não sei o que, tal, assim, porque a camadinha é muito fina, né? É como se fosse só aquele núcleozinho ali da cebola. É muito fácil de você acessar, tem muito menos crença, tem muito menos bloqueio, enfim. É muito fácil, você traz um outro ponto de vista e geralmente a criança não refuta aquilo, né? Ela pode até te falar, eu vou continuar com medo mesmo assim de dormir na minha cama. Aí você fala assim, o que a gente pode fazer com esse segundo medo que você tem aqui? E ela aceita. Ela pelo menos está disposta a tentar, né? Sei lá, trouxe o exemplo aqui de medo de dormir sozinho. Que é super comum. Mas o adolescente, ele já tem mais uma casquinha, ele já começa, isso daqui não vai dar certo, eu já tentei e não funcionou, mas você já tentou desse jeito? Mas desse jeito eu nem vou tentar, porque daquele já não deu certo, e aí o adulto tem mais, e o idoso tem, então a gente vai virando uma cebola com cada vez mais casca, mais casca, mais casca, mais casca, e para você acessar aquele núcleozinho ali, fica muito mais difícil, por isso que geralmente o adulto fica muito mais tempo em processo de psicoterapia do que uma criança e um adolescente que muda muito mais rapidamente. Porque a gente vai criando nossas próprias crenças com relação às coisas, a gente vai se tornando inflexível com relação ao tentar coisas diferentes, né? Porque, eu já fiz, não deu certo. Tá, mas você já tentou assim? Não, mas eu já tentei de outro jeito parecido com esse, não deu certo, eu não vou fazer. E bloqueios, né? Um monte de bloqueio com relação às coisas e um medo absurdo o problema não é nem dar errado, mas e se der certo?